Aleluia! Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Estamos mais uma vez aqui reunidos para voltar com um programa que com o tempo ele parou, o programa Na Sintonia de Cristo, um programa que trazia convidados, um programa que tinha testemunho, um programa que edificava a fé, um programa que tinha louvor. Porém, agora o programa Na Sintonia de Cristo é com muita honra, com muita alegria no coração e, é claro, conforme Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É claro que é tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, mas o programa agora Na Sintonia de Cristo, ele está com uma roupagem diferente. Por quê? Porque o programa agora ele vai ter algo mais puxado para missões nacionais, para missões internacionais, para missões urbanas, e conforme o andamento do programa, para quem conhece meu testemunho e tudo mais, vai ter algo voltado também aí, uma atenção maior para os adictos. O que é adicto? O termo técnico para aquele que está com a sua vida dependente da droga, do álcool, enfim, e nós sabemos, eu sou testemunho vivo, eu sou prova viva disso, que Jesus ele pode restaurar, ele pode transformar a vida de um homem. Bom, hoje eu estou com dois convidados, eu estou com o pastor Wesley, no qual ele vai cantar um louvor, ele vai louvar ao Senhor para fazer a abertura desse programa, já já ele vai se apresentar e tudo mais, e também estou com o missionário Manuel Munhoz, diretamente lá do Chile, né? E o missionário Manuel Munhoz, eu vou direcionar algumas perguntas para ele, principalmente relacionada à missão, principalmente relacionada à sua convivência de missões e tudo mais. Eu posso, salvo por maior engano, ele já viajou por mais de 10 países, enfim, ele tem muita coisa para passar para a gente e no final trazendo uma reflexão bíblica. Bom, então vamos passar para o pastor Wesley. Pastor Wesley, muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo nessa reinauguração do programa Na Sintonia de Cristo. E publicamente eu quero agradecer pela força que você me deu nas artes, né, na abertura, essa arte maravilhosa. Enfim, eu agradeço muito, se apresente e fique à vontade para louvar o Senhor aí, em nome do Senhor Jesus. Amém, estou feliz de estar aqui no retorno do programa Na Sintonia de Cristo, e é uma honra estar não só na reinauguração, né, no novo espaço, mas também com o missionário Manuel Munhoz, né, dando esse pontapé inicial dessa nova temporada. Amém? Então vamos começar já cantando, louvando a Jesus. Vamos lá. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na
tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Senhor poderoso Deus, obrigado por esse momento. Obrigado por esse momento único que nós estamos aqui reunidos para trazer testemunhos, para trazer palavra, para trazer adoração, para trazer vitória, enfim, e que as mãos poderosas do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que as mãos poderosas do Senhor esteja sobre a vida de quem está nos acompanhando agora do outro lado da tela, e nós sabemos que tudo posso naquele que me fortalece, em nome do Senhor Jesus. Então é isso aí, nós voltamos, o pastor Wesley, grande amigo, tem uma parte muito importante no meu processo de conversão. Quem leu o meu livro, por falar nisso, talvez não agora, mas no próximo programa eu vou divulgar um pouco melhor, e Tudo Se Fez Novo, meu primeiro livro publicado, mas eu quero dar uma ênfase maior em um projeto que também está nascendo. Ele está engatinhando ainda, ele está começando, eu não quero dar muito spoiler, mas já tem pessoas envolvidas. Esse projeto é um projeto que ele tem o nome de R12, um nome fácil de gravar, R12, Mente Renovada e Vida Transformada. Por que R12? Porque esse projeto ele é baseado em Romanos 12:2, no qual a palavra diz assim: não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, para não tomar muito tempo do entrevistado, como surgiu esse projeto? Já existem alguns projetos semelhantes, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, que são reuniões semanais que os adictos participam para poder combater o vício ali do álcool, da droga. Vai ser no mesmo modelo de reunião, só que agora diferente, agora fundamentado e estruturado na palavra do Senhor. Uma vez por semana vai ter essa reunião, vai ter esse acompanhamento, evangelização na rua. Na evangelização da rua é feito o convite e assim nós vamos acompanhando com toda uma estrutura por trás. Então é só um spoiler, já tem o logotipo dele, ele está aqui na tela, já tem toda a estrutura, mas ainda não. Vamos com calma, Deus já sabe e você vai saber logo logo também, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu queria cumprimentar o nosso amigo, missionário Manuel Munhoz. Missionário Manuel Munhoz, que por um acaso, eu costumo falar por uma cristocidência,
deu a calhar que ele estava aqui no Brasil, na reinauguração do programa. Eu fiz o convite foi aceito, e aqui estamos, o missionário Manuel Munhoz, vindo para cá. Nós pegamos um trânsito, porque esse programa ele está sendo gravado, claro, não é ao vivo, sexta-feira, chovendo, em São Paulo, você sabe como é. Então, vamos partir logo para entrevista. O motivo do Manuel Munhoz estar aqui vai ser uma espécie de entrevista, nós vamos absorver bastante conhecimentos com ele. Missionário Manuel Munhoz, por favor, se apresente. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Ese es un saludo en español. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Muito obrigado, Pastor Pedro, por o convite. Como você falou, na verdade foi um pouco difícil chegar até aqui, mas eu tenho certeza que valeu a pena. Já valeu muito a pena estar aqui, porque a gente está fazendo algo para a glória de Deus, e cada coisa que a gente faz é para Ele, para a sua glória. E eu estou muito, muito feliz de estar aqui com você e na reorganização, não, inauguração isso. do seu programa. Na Sintonia de Cristo. Na Sintonia de Cristo. Agora vou falar para nossos amigos, irmãos, vou tentar falar o melhor português que eu possa, tá? Mas não vou me comprometer com falar tudo certinho, tá? Mas vou tentar. Amém. Bom, vamos lá. O missionário Manuel Munhoz, para quem não conhece, já viajou por alguns países, fazendo um trabalho missionário. E Manuel Munhoz, carinhosamente, no qual nós conhecemos, né, e chamamos de Manolo, né? Se não se importa, pode ser chamado assim, né? Manolo. Problema. Então, eu vou fazer algumas perguntas, né? Perguntas bastante interessantes. Não precisa ficar preocupado com o tempo da pergunta, tá? Se tiver alguma pergunta, por exemplo, que você vai levar mais tempo para responder, não precisa ficar preocupado, tá? A ideia é você falar o que tem que falar, o que Deus colocou no teu coração, tá? E é claro, como missionário, não tem como fugir disso. Então, as perguntas vai ser meio que voltada ali para a questão missionária. Tudo bem? Podemos começar? Bom, aqui estamos. Vamos lá, então. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: como que nasceu o chamado missionário no seu coração? Como que nasceu isso? Em que idade começou isso? Por que começou isso? É assim, na verdade, eu comecei na igreja, mas eu nasci na igreja. Nasci na igreja. Nasceu no berço cristão. Sim, no contexto cristão. Meus pais foram pastores, eles são pastores faz mais de 30 anos já. Então eu nasci com gravata. Sim. Mas o que eu queria fazer era ser o melhor baterista do mundo. Eu tocava bateria quando criança. Eu tocava bateria e eu sempre tive esse desejo de ser um bom baterista. Eu consegui ser bom, eu não consegui ser um melhor. Chegou a tocar? Cheguei a tocar vários anos. Sim. Eu toquei muitos anos. Estudou? Estudei também um tempinho, estudei também. Aí também toquei em outros... Eu tive a oportunidade até, quando adulto, tocar com alguns cantores famosos do Brasil. Olha. Eu toquei lá nos Estados Unidos com ele. Nos Estados Unidos? Eu fui pregar lá e encontrei com ele e eles pediram para eu ajudar nessa temporada. Olha. Até me ofereceu um contrato para eu tocar com eles. Olha. Mas eu estava pregando, então eu falei que não tinha tempo. Mas esse era meu sonho, meu sono. Sonho? Meu sonho. Isso. Eu sempre confundo essa palavra. Sonho. Meu sonho era ser o melhor de todo mundo. Só que Deus falou outra coisa. Aí comecei na minha casa sempre chegavam missionários. Tipo dos 9, 10 anos. Sempre chegavam missionários na casa do meu pai. Então eu sempre achava muito, nossa, que interessante o que eles fazem. De vários países. De vários países. A família, acho que mais me impactou foi brasileiros. Chegou uma família de brasileiros que tinha um problema, eles chegaram na casa, bateram na porta da nossa casa. Eu estou falando uns 20 anos atrás, mais ou menos. E era uma família e tinha 2 crianças, uma ou 2 crianças. E meu pai deu hospedagem. Acolheu, né? Acolheu eles lá na casa nossa. Então eu fui muito impactado por essa experiência. Aí comecei a sentir uma coisa aqui no coração, um desejo. Falava, quando você é adulto, eu gostaria de fazer o que eles fazem. E foi nesse desejo que Deus me escutou. E agora eu estou aqui. Amém.
Agora tá nesse ritmo, sim. É isso aí, então, mas assim, não bastou o desejo, né? Eu creio que você orou bastante em cima disso, né? Aliás, eu acho que é algo muito importante, né? Todo projeto que a gente vai fazer dentro da igreja, a emoção fala mais alto, vamos fazer, mas vamos orar, não é verdade? Sim, sim, sim. Eu sempre gostei muito de ir num monte, ir Sim. lá para orar. O meu pai sempre foi orar num monte. Então eu sempre, de criança, ia lá e orava a Deus. Eu falava assim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua obra, eu quero pregar, eu quero sair, eu quero ir no lugar onde normalmente as pessoas não vão. Sim. Mas eu era jovem, adolescente ainda. Eu tinha esse desejo, e aí comecei a me preparar em oração. Aí logo comecei a pregar. Tipo, na verdade, a primeira vez que eu preguei tinha 12 anos. Só que eu não considero muito, porque 12 anos é uma criança. Mas eu entrei a pregar assim, com 16 anos, já comecei a pregar na igreja. 16 anos. Sim. Direitinho, como você fala. Sim. E aí já comecei a viajar e fazer. Deslanchar. Mas tive um preparo e também tive esse tempo de oração com Deus. Sim. E, bom, deixa eu te perguntar, qual foi, não sei se você vai se lembrar, qual foi o primeiro país aonde Deus te enviou? O primeiro país que a primeira vez que eu saí do Chile foi para Argentina, mas eu fui com meu pai. Mas com meu pai para pregar, eu acompanhei. Como missionário, claro. Não, eu acompanhei só. Não, digo assim, você não foi na Argentina para passear. Não, eu fui fazer a obra, mas tipo, eu não pregava. Sim. Aí eu sempre tinha uma oportunidade, apresentava, falava uma reflexão, mas não é como agora que eu prego, quando vou eu prego. Claro. Mas eu tinha uns 12, 13 anos por aí. Se não me engano, 12, 13 anos. Estou falando, então, mais de 23 anos atrás. Olha. Eu comecei 23 anos atrás, 24 anos. Agora, se você me pergunta, quando foi a primeira vez que eu saí do país sozinho? Sozinho. Entre aspas, sozinho, porque meu pai foi me deixar e logo ele voltou e me deixou lá no país, que foi na Bolívia. Na Bolívia. Isso, foi a primeira vez que eu fiz uma viagem sozinho, na Bolívia. E eu notei que é importante, porque apesar da gente, vou dizer assim, ter uma intimidade muito boa, ter uma conexão muito boa, o importante é que o seu pai, ele viu isso em você e te apoiou também, né? Porque não é qualquer pai que vai entregar um filho em um país e deixa o filho e vai embora e tudo mais. Eu creio que seu pai acreditou no seu ministério, no seu chamado também, né? Sempre. Para mim, ele foi que eu não sei se aqui tem essa palavra, mentoriou, meu mentor. Sim. Ele foi que me impulsionou para fazer o que E até hoje é assim? Até hoje você conversa com ele, pai, assim. Até hoje. Ele, tipo, tinha 12 anos, 13 anos, quando falava com ele dessas coisas, aí ele nunca falou assim como, você tem que estudar essa profissão, ou fazer isso. Não, ele sempre falou, o que Deus colocou no seu coração, a gente vai te apoiar. Se você não quer ir na faculdade, se você não quer estudar, não sei, como normalmente o jovem nessa idade estuda, a gente vai te apoiar. Então, eles me apoiaram em tudo que eu fiz. Em tudo. Sim. Eu nunca tive desencontro nisso. E diante dessas viagens, você se lembra por cima? Quantos países você visitou? Rápido. Não sei. Por cima. Acho que uns 15. 15? Pode ser. E durante essas viagens missionárias e tudo mais, qual foi a maior dificuldade que você encontrou em missões? Tem várias dificuldades. Se a gente começa a colocar aqui uma lista, tem muita dificuldade para fazer missões. Tem um negócio da insegurança, que tem muito sequestro. Sim. Sequestra. Tem um negócio da doença, que é muito importante, que normalmente as pessoas não falam disso, mas eu já fiquei doente que quase morri. Lembra o país? Foi na América Central, foi na Guatemala. Sim, aí eu quase perdi a minha vida lá com uma doença. Quando você fala ficou doente mesmo, não foi algo leve? Não, eu quase morri. Eu fiquei aí, estava jogado no chão antes da morte.
Eu fiquei aí orando para Deus fazer um milagre, senão não tinha mais E esperança. nessa ocasião, contigo, do seu país, não tinha ninguém, só tava você. Eu estava sozinho. Então, na missão tem vários perigos. Tem as doenças, tem os mosquitos, tem as infecções, tem a comida, tem muitas coisas que são uma prova. Mas nem sempre é assim. Tem vezes que tudo vai muito bem. Você vai num lugar, você fica 20 dias, você fica um mês, está tudo bem, tranquilo. Só que tem vezes que aparece tudo num só lugar, a insegurança, a doença, a comida. Sim. Bom, como que é? Eu vou fazer 2 perguntas e você faz um compilado, tá bom? Você ajunta as Vou duas tentar, perguntas. Tá. Vamos lá. Qual foi o maior milagre que você presenciou durante essas missões? Qual foi o maior milagre? E qual foi o país que mais te impactou? Ok. Tem várias experiências de milagres. Meu ministério não é de ver todo dia milagres. Pessoas que se levantaram de cadeiras de rodas. Não é assim. Ou ver uma pessoa que estava morta e... Deficiente visual voltar a enxergar? Não é assim. Eu seria mentiroso se eu falo, não, sempre quando a gente ora. Não é assim. Mas sim já presenciei milagres. Pessoas com dores, por exemplo, nas costas, que não conseguiam caminhar direito, eles caminharam nas cruzadas. Pessoas que tinham... Eu vi uma pessoa que tinha um problema na mão e ela na hora falou, eu estou conseguindo abrir a mão. Mas ninguém orou por cura. Só ela foi para aceitar Jesus. Sim. E Deus curou. Coisas assim. Um apelo. Sim, um apelo. Mas vi outras coisas também. Você vê muita coisa, muitas curas nesse sentido, mas curas assim mais tranquilas. Mas no Chile eu vi uma que foi uma muito, para mim, que eu lembro sempre. A gente estava cantando numa cruzada evangelística nas praças, porque a nossa igreja era de fazer muitas cruzadas na rua. Cruzadas. Meu pai ficava 15 dias com a igreja fora. Tipo, todos os dias ficava 15 dias, ficava uma semana, a gente fazia cruzada na rua, nas praças, e pregava o evangelho. Então, uma vez estávamos num campo e aí a gente estava cantando um louvor. Eu estava tocando na bateria, lembra que eu falei que tocava bateria? Sim. A gente estava cantando um louvor que falava que as pessoas que não enxergavam iam enxergar, que as pessoas que não ouviam, eles iam ouvir. A gente estava cantando só e logo um cara começa a gritar, a falar algumas coisas lá atrás e todos os irmãos foram lá e chegou muita gente nesse setor onde ele estava. Em volta dele. Aí chegou a família dele. Era um jovem, acho uns 30 anos, 25 anos. Aí falou, o que acontece? Ele é surdo, falou a família, ele é surdo. Mas ele está falando que está ouvindo. Olha, e ele glória a foi Deus. curado na cruzada só com a música, só com o louvor, declarando a palavra de Deus. Sim. Então eu sempre lembro disso, porque eu era criança quase, era adolescente. Então eu sempre lembro desse milagre. Agora, se você pergunta qual é o maior milagre que eu vi, para mim o maior milagre é ver as pessoas aceitando o evangelho, porque são pessoas que é impossível, não tem forma que eles aceitem o evangelho da vida. Eu acho que eles quando têm. acontece isso, você se sente realizado, né? Tipo, valeu a pena, né? Sim. Sim. Bom, e o país que mais te impactou? Todo país tem alguma coisa que impacta as pessoas, a cultura. Mas tem muito. Para mim, a Bolívia, como foi o meu primeiro país de fazer missão, para mim sempre a Bolívia tem foi. Um olhar mais. Sim, porque lá é missão mesmo. Você foi na Bolívia? A gente Fui duas foi vezes, lá, 2 vezes lá fazer um trabalho. Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Eu fui lá na parte norte da Bolívia. E lá é mato, é a selva. Sim. Perto da Amazônia, eu acho que é por aí. Então lá você vê muita coisa linda nas coisas de Deus. Natureza, muita coisa, enfim, E você vê o poder de Deus também. Agir. Pessoas que nunca tinham escutado o evangelho, escutam o evangelho. É muito bonito. Então, todo o país vai te impactar de uma forma diferente. Mas eu sempre lembro a Bolívia porque foi o meu primeiro lugar, é onde eu aprendi muito. Então, se tem alguém escutando aqui que quer fazer a obra na América do Sul, a Bolívia é um bom lugar, sabe? Sim. Bom, estamos aqui sendo impactados pelo testemunho do missionário Manuel Munhoz,
Claro que se fosse para contar, né, Manolo, tudo que passou, tudo que aconteceu, daria livros e livros, né? É verdade. Daria muito assunto para falar a verdade. Mas agora eu vou vir com uma pergunta, eu acho que bastante importante, dentro das perguntas que eu selecionei aqui, e é uma pergunta bastante direta, tá? Bom, que conselho você daria para quem sente um chamado missionário? Por exemplo, tá? Porque de repente a pessoa ela tem vontade de fazer missões, mas de repente não é isso que Deus quer para a vida dela. Sim. E de repente a pessoa ela tem vontade de fazer missões, tem esse chamado missionário, e que conselho você daria para que essa pessoa abraçasse isso? Não é isso que eu quero mesmo, e vamos embora, e pronto, e acabou. Sim, eu penso que tem um jovem, por exemplo, que quer ser missionário, tem esse chamado. Um jovem de 15 anos, 16 anos, 17 anos. O primeiro que eu falei para ele seria se ele tem de verdade convicção no seu coração que ele é cristão, que ele foi impactado pelo evangelho. Porque muitas vezes tem pessoas que têm esse desejo de impactar outras pessoas, mas ainda eles não foram impactados. Então querem falar de uma coisa que não conhecem, querem levar as pessoas para um lugar que eles não foram ainda. Então sempre falo para eles, como está teu coração? Você conhece o evangelho? Fala que para você o evangelho, e normalmente eles falam algo que não é bíblico. Por quê? Porque o missionário ele tem que estar pronto, ele estar preparado. Para mim, a pessoa mais preparada que tem que para fazer a obra é o missionário, porque você vai a um lugar onde não tem nada. Não tem suporte, não tem um pastor que vai te ajudar, não tem um irmão que vai te ajudar. Você vai estar Tem um recurso, não tem nada. se apoiar. Você vai estar sozinho. Então, você vai fazer o quê no problema? Quando você tem que aconselhar alguém ou fazer alguma coisa, você tem que saber a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala em Mateus que a gente tem que ir e pregar o evangelho. E tem que ensinar as coisas, tem que ensinar. E para ensinar, você tem que saber. Então, tem que se preparar. Tem que ter um preparo bíblico, tem que ser uma pessoa que conheça essas escrituras. Não é para ir simplesmente, que eu gosto de viajar, eu gosto de fazer. Tem que ser uma pessoa crente de verdade, tem que ter um impacto com o próprio evangelho, ele tem que saber o que é o evangelho, ele tem que ser uma pessoa preparada nas escrituras. E se ele tem essa chamada, todas as coisas vão acontecer. Mas é muito importante isso, o que eu falei, e essa chama, esse fogo, ele não vai acabar, ele não vai se apagar, ele não vai se extinguir, ele vai ficar aí, vai ficar incômodo para a gente, até a gente fazer. Sabe, eu creio que lá na igreja que nós congregamos, aliás, daqui a pouco eu vou falar dos dias de culto, essa coisa de missões e tudo mais, claro, toda a honra e toda a glória do Senhor Jesus, mas começou meio que com influência sua, né? E eu vou nas missões, adoro fazer missões, é algo extraordinário, uma experiência incrível que eu tive. Eu já fui na Bolívia 2 vezes, recentemente fui no Paraguai, mas essa coisa de chamada é bastante interessante, porque, sabe, eu já falei isso algumas vezes. Eu já tive a oportunidade de pregar em grandes igrejas, nossa, paredes bonitas e tudo mais, mas aonde eu sinto a presença do Senhor de verdade é com o povo da rua, sabe? Então é algo que de repente só eu consigo explicar. Sim. Né? Eu sinto, veja bem, eu não quero que o público que está nos assistindo me entenda mal. Eu convidei o Pedro para pregar e está falando que não sentia a presença de Deus. Não é isso. Não é isso. Sempre que eu recebo oportunidades para ministrar a palavra, eu vou com todo amor, deixo Deus me usar e tudo mais. Mas aonde eu sinto aquela explosão é onde não tem holofote, onde não tem microfone, onde não tem reconhecimento humano, que é ali com aquele pessoal de rua, né? Será que você sente esse conforto? Isso. Tipo, essa realização de estar aí fazendo o que Deus te chamou? Isso. Então, isso é um chamado, né? A gente tem que entender isso. Isso é um chamado, né? Bom, agora... Lógico, o programa está sendo gravado, mas eu vou falar o horário só para o Manuel Munhoz poder se localizar.
você tem 10 minutos para trazer uma reflexão bíblica aqui para a igreja, tá bom? Mas antes, eu queria pedir para o nosso, eu não sei se eu falo rapaz que está na mesa de som, enfim, já está na tela o livro E Tudo Se Fez Novo. É um livro, claro, um livro para glorificar o nome do Senhor, mas é um livro autobiográfico. Ali, veja bem, existe história e existe testemunho. O que é história? História é essa daqui. Meu nome é Pedro, sou casado com a Karina, tenho 2 filhos. Essa é a minha história. E qual que é a diferença de história e testemunho? Testemunho, existe o milagre de Deus. História é uma história pessoal, enfim, que não necessariamente tem ali as mãos de Deus, tem a vida da pessoa sendo conduzida, tudo bem? Então esse livro não é história, esse livro é testemunho, tá? É testemunho daquilo que Deus pode fazer na vida de um homem. Isso é real, isso não é ficção. Então, como que faz para achar esse livro? pedro.nogueira.júnior, lá no Instagram, @pedro.nogueira.júnior. Bom, Manolo, você tem 10 minutos para trazer uma reflexão bíblica, fique à vontade, não tem tema nenhum, o tema é pregar a palavra. Tá ok. Tá bom? Tá ok. Fique à vontade. Amém. Tem um reloginho ali para você localizar mais ou menos, então tem 10 minutos aí para poder... Perfeito. Primeiro que todo, queria agradecer por essa oportunidade. Obrigado. Um lugar muito bonito também, um lugar bem... Gostou? Nossa, muito... Valeu a pena todo o Valeu trânsito? apenas 2 horas e meia no trânsito aqui em São Paulo para vir fazer essa entrevista. Assim que tá muito obrigado. E também falar para nossos amigos que eu já li o livro do Pedro, do pastor Pedro, já li. Eu não sei se essa palavra é ruim aqui, mas eu me empolguei. Empolguei. Posso falar isso? Empolguei? Sim, eu Pode, fiquei empolgado lendo o livro. Pode. Empolgado, eu fiquei entusiasmado, Sim, eu não queria parar. Isso. Fiquei empolgado, entusiasmado lendo o livro. Acho que demorei só 3 dias a ler. Eu acordava e aí ia ler. Ficava 2 horas, 3 horas depois na noite. Porque o livro é muito bom, porque é uma história, um testemunho de uma pessoa que viveu tanta coisa e que você hoje vê aqui fazendo isso, não tem sentido para a lógica humana. Para a natureza humana não tem sentido, mas Deus faz todas as coisas novas. Amém. E ele fez um milagre na vida do pastor Pedro. Então, amém. Vai ler esse livro que vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Bom, eu queria trazer uma reflexão bíblica. Acho que vou demorar menos de 10 minutos, uns 5 minutinhos. Acho que tem um problema Tem muitos problemas, eu não gosto de criticar essas coisas, mas eu acho um problema que eu vejo sempre. Você já sabe, já fui para muito lugar, muitas igrejas. O problema das missões é que muitas igrejas só colocam o dia da missão. Tipo, a quarta é o dia da missão. Culto de missões. O culto da missão, é isso, o culto de missão. Só que no outro dia já acabou a missão. Só que no fim de semana já ninguém fala de missão. Só que no outro mês já todo mundo esqueceu da missão. É um congresso de missão, uma vez por ano, tá todo mundo empolgado, entusiasmado. Mas no outro dia, o que aconteceu? Acabou a missão. Acabou a missão. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Eu não falo só do Brasil, estou falando do Chile, da minha igreja, da sua igreja, de todo mundo, de todo lugar. Geral. Não é algo específico. Por quê? Porque se a gente vai ver o apóstolo Paulo, por exemplo, aí em Romanos capítulo 9, ele fala uma grande verdade. Então eu convido para nossos amigos, irmãos, que possam ler o capítulo 9, onde o apóstolo Paulo, ele mostra o seu sentimento, a sua grande tristeza, porque os seus irmãos israelitas do Israel, eles não são cristãos, eles não têm o evangelho. O que acontece na vida do apóstolo Paulo? Ele está triste. Ele não está tranquilo, porque as pessoas que ele conviveu, as pessoas que ele conhece, eles não têm o evangelho, eles não têm a Cristo. Então, se você vê você percebe no versículo 2, ele fala que tem uma grande tristeza. Ele está muito triste. Eu faço uma pergunta. Quando foi a última vez que você ficou triste? Mas não triste porque não tem o carro que eu quero, porque não tem a casa bonita que você quer, ou porque não tem a profissão que você quer. Não falo dessa tristeza. Estou falando da outra tristeza.
Quando foi a última vez que você ficou triste por uma pessoa que não tem a Cristo, que não tem o Evangelho? Mas uma tristeza de verdade, que você chegou até chorar e falou, meu Deus, eu não consigo aguentar ou suportar essa situação dessa pessoa. Quando foi a última vez? Eu nunca lembro, nunca esqueço, uma vez que eu estava na minha casa e a minha mãe é uma mulher que gosta muito de pregar na rua. A minha mãe já passou por operação na cabeça, mas ela gosta muito de sair para pregar nas ruas. Então a gente, nessa época, pregava, acho que toda quinta, toda quarta, saía na esquina de casa e a gente pregava, com frio, com chuva, com sol, com tudo, a gente estava aí. E um dia minha mãe falou assim, bora pregar na rua, bora? E aí eu estava saindo para ir lá pregar, só que eu me senti mal, porque essa noite, esse dia, eu não orei por eles, pelas pessoas perdidas, pelos não cristãos, pelos não crentes. Eu não chorei, eu não orei, então eu me senti muito mal. Falei, vou pedir para Deus salvar as pessoas se eu não sofri por elas. Tipo, eu não sentia a dor delas hoje. Então eu me senti muito mal. Então eu falei, eu não consigo ir lá para pregar. E eu fui lá no quarto e comecei a chorar. Senhor, me dá tristeza por eles. Eu estava me sentindo tipo fariseu, sabe? Sim. Fariseu, tipo, a gente tá aqui por amor, mas eu não estava sentindo nada por eles nesse momento. Eu não tinha orado por eles, não tinha chorado por eles. E aí fui lá, orei, aí chorei um pouco e logo disso eu fui lá e fui pregar. Porque eu acho que a gente precisa sentir essa dor. Porque muitas vezes a gente vive somente uma vida de igreja. Por que não sente isso de a dor dos outros? É porque a gente, na verdade, na caminhada, a gente fica preocupado por muitas situações. Isso vai adormecendo a nossa sensibilidade. E na época antiga, tinha os leprosos. Os leprosos, essa doença tirava a sensibilidade das pessoas. E muitas vezes também o pecado faz isso. Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente cai em pecados. E isso vai tirando a nossa sensibilidade pelo próximo, pelo pecador, pela pessoa que não tem a Cristo. Então, o apóstolo Paulo tinha uma grande tristeza. E outra coisa, e com isso eu termino, ele fala que em espanhol é contínuo dolor. Ele tem uma dor contínua, uma dor que sempre está aí. Não é somente um dia. Não é só 3 horas de dor. Não, ele fala, eu estou com uma dor contínua, constante. Então, essa dor pelo perdido não tem que ser um dia de congresso. Não tem que ser somente um dia porque, vamos fazer isso hoje, tá. Não. É importante fazer isso, sim, porque ajuda, traz visibilidade à missão. Mas a gente não pode ficar só com um evento. A gente tem que ir além. Tem que sentir continuamente a dor das pessoas que não têm a Cristo. Então eu te animo para você pedir para Deus, ora a Deus para lhe trazer esse sentimento, essa preocupação também por aquelas pessoas que não têm o Evangelho. Amém. Bom, uma reflexão curta, porém grande, né? Parece contraditório falar isso, né? Uma reflexão curta, porém grande, na sua validade, no seu tamanho. Bom, rapidinho, tá? Rapidinho, vocês estão com uma viagem, eu não sei qual é o momento que esse programa vai sair no ar, mas vocês estão com uma viagem agora para o Peru. Fala um pouquinho, rapidinho. Sim, a gente vai estar na próxima semana, na quarta a gente vai estar indo para o aeroporto para estar fazendo uma atividade de 3 dias lá nas montanhas do Peru. É uma localidade que se chama Manchay. A gente vai trabalhar com mais ou menos 120 crianças e 50 adultos. A gente vai levar presente, vai levar kit de higiene dental, vai fazer uma obra social, só que obviamente não vai ser somente uma obra social. Isso é uma parte. Claro. A gente vai lá e vai pregar, vai trabalhar com criança, com adolescente, com jovem e com adulto, vai levar o evangelho também, lá nas montanhas do Peru. Aí a turma do Brasil, porque eu vou com 3 brasileiros muito abençoados, e
E luego eu vou estar indo para outros países também. Vou estar indo para a América Central, vou ficar lá na Guatemala uns dias. E aí vou descendo até chegar no Chile outra vez. Aí vou descendo por... De lá do Peru você já vai para lá. Isso. E o pessoal, o Pastor Neto, o Rafa, todo mundo vai voltar. Eles vão voltar para o Brasil, o dia domingo. E eu vou estar indo para a América Central. Bom, então eu faço um pedido. Ore pelo Manolo. Ore sim. pelo Manolo, porque ele precisa de oração, ser revestido de oração. Né? Como diz aquela famosa frase, missões é feito com os que vão e missões é feito com os joelhos dos que ficam, né? Sim. Bom, missionário Manuel Munhoz, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Continue te abençoando. A sua esposa Cássia, continue abençoando sua esposa Cássia, o seu pai Boris, grande homem de Deus. Teve um momento aqui no Brasil, passamos alguns momentos juntos. Brincalhão, brinca também. Eu gosto dessa pessoa que brinca, né? Que Sim. gosta de abraçar, de dar risada e tudo mais. Mas na hora que prega a palavra, parece que ele se transforma, sabe? Porque ele leva com seriedade. Então é isso aí. Bom, nós temos alguns minutos finais. Mais uma vez, obrigado. Tá? Muito obrigado pelo programa outra vez. Obrigado pelo convite. E quero fazer hablar a la cámara. Claro. Enviar un mensaje en español. Sí. A mi familia, a mi papá, a mis hermanos, a mi cuñada, a mis sobrinos, a la iglesia también allá en Concepción, Chile. Y también un saludo especial, muy especial, a mi amada esposa Cássia Carvalho da Silva. Ella es brasileña, toda la mayoría la conoce y también quedó allá en Chile, así que le envío un grande saludo desde acá y ha sido una tremenda bendición. Ella siempre me ha apoyado en todo, así que yo la amo mucho a mi amada esposa Cássia. Amém, amém. Eu entendi 90%, eu tô melhorando, eu entendi 90%. Então é isso aí, mais uma vez obrigado. Eu vou pedir, vai ter uma troca agora, o pastor Wesley vai assumir aqui. Então é isso aí, muito obrigado, missionário Manuel Munhoz, Deus abençoe. Bom, é isso aí, encerramos a entrevista com o missionário Manuel Munhoz, uma entrevista bastante proveitosa, aprendemos bastante, mesmo que seja por pouco tempo, mas já temos uma noção até mesmo de chamado missionário. Aqui conosco está o pastor Wesley. Pastor Wesley, lá no começo, você já entrou louvando, enfim. Por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes. Fique à vontade. Meu nome é pastor Wesley. Não, as pessoas me chamam de pastor Wesley, né? Sou pastor de jovens, na Missão a Deus da Glória. Tem mais, deixa eu ver, tem quase 15 anos já. É bastante tempo. E aproveitando, falando sobre a Missão Evangélica Nacional a Deus Toda a Glória, quais são os dias de culto? Você lembra? Bom, os cultos públicos, né? Às quartas-feiras, 20 horas, quinta-feira às 15 horas e domingo às 18 horas. Né? Avenida Josino Vieira de Góes? 430 no Jardim Joamar. É isso aí. Bom, o pastor Wesley, ele vai fechar com um louvor, mas de surpresa, de sopetão. Claro, eu vou fazer também uma pequena entrevista bem rápida com ele. Pastor Wesley, nós sabemos que o senhor ministra a palavra do Senhor e, aliás, é um homem muito usado por Deus, mas também louva, né? E sobre essa questão de louvor, né? O que é um louvor? Né? Quando nós falamos em louvor, o que é um louvor? Quando nós louvamos a Deus, qual é o impacto disso na nossa vida, enfim, no mundo espiritual, para quem está louvando, para quem está escutando, enfim, o que é o louvor? A palavra louvor em si, ela significa elogiar, né? Ela não é uma palavra gospel, é uma palavra que ela existe no vocabulário das pessoas que caíam em desuso no decorrer dos anos, né? Mas louvar em si é elogiar. Quando nós estamos direcionando a Deus, nós estamos elogiando a pessoa de Deus. Para uma música ser um louvor, a gente espera que isso seja uma forma de elogio a Deus, reconhecer a sua grandeza, reconhecer a sua santidade, reconhecer a nossa dependência dele, entronizá-lo, reconhecer quem ele é em nós e para nós, nosso Salvador, nosso resgatador, nosso remidor, né, nosso santificador. Tudo que a Bíblia fala que ele é, que a gente pode provar e ver que ele é na nossa vida, na nossa história, na nossa trajetória, nós devolvemos a ele em forma de louvor, em forma de elogio, e muitas vezes feito através da música, né?
quando nós nos reunimos como igreja, nós temos o canto congregacional, né, que a igreja está reunida ali para prestar um culto a Deus. Nós fazemos o louvor congregacional, que todos estão ali unânimes cantando os mesmos elogios, né? Sim. Dando o mesmo louvor a Deus, reconhecendo que Ele entronizando a Ele, né? Preparando o ambiente e o nosso coração, uma forma de desligar nossa mente dos problemas, das situações da vida, daquilo que passou durante o dia, durante a semana, ou enfim, né? Para que a gente receba a palavra de Deus. É como se fosse uma preparação. Tem pessoas que não gostam de falar isso, de falar desta maneira, né? Mas funciona assim, né? O momento de adoração, de louvor no culto um louvor congregacional, ele prepara o terreno para que a palavra seja semeada, né? E fazer com que o nosso coração seja uma terra fértil para que essa palavra venha florescer, né? E dar a 30, 60 e a 100 por 1, né? Amém. Bom, um bate-pronto bem rápido. Vamos lá, bate-pronto. Tá bom. Um louvor. Um louvor. Vamos lá. Aí é difícil. Bate-pronto. Um louvor. Aí é muito difícil, mas eu vou escolher consagrado ao Senhor da harpa cristã. Um sonho. Um sonho? Ser pai. Um versículo. Um versículo? Isso. Porque desde a antiguidade não se viu, nem jamais, nem com vida humana se ouviu, um Deus semelhante a ti que trabalha por aqueles que nele espera. E agora talvez polêmico. Crente pode ou não pode escutar música secular? Poder pode, porque todas as coisas são lícitas, mas não convém ao cristão. Por quê? Porque você é o que você come. O que você alimenta, a sua alma vai ser isso aí. Tá. Então vamos lá. Bom, creio que Deus vai preparar uma oportunidade para ter um programa voltado para o pastor Wesley, claro, para Cristo. Claro, mas um programa com entrevista com o pastor Wesley, um grande amigo meu, tem uma parte muito importante no meu testemunho. Se você ler o livro, você vai saber. E pastor Wesley, fecha com louvor, tá bom? Antes de você iniciar o louvor, eu vou pedir para você fazer uma breve oração. Assim eu já vou me despedindo do pessoal que está nos assistindo. Esse programa vai continuar, tá bom? Esse programa ele vai se manter até onde Deus permitir. Enfim, eu quero agradecer no off, vamos dizer assim no off, porque eu sei que ele não vai responder, o rapaz da mesa de som aí, o estúdio, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, Landel, é isso? Não sei se é Landel, não sei se pronuncia assim essa palavra, mas desde o meu primeiro contato que eu fiz com ele, enfim, se você tem um desejo de fazer um podcast aí, procure esses caras, porque eles mandam super bem, tá bom? Então é isso aí, faz uma oração, pastor Wesley, e manda ver no louvor aí. Amém. Deus, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor deu a nós nesse dia. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada pessoa que está assistindo este primeiro episódio e rogamos, Senhor amado, as suas bênçãos, não só sobre esta casa, sobre este projeto, mas sobre cada um daqueles, ó Pai, que parou para nos acompanhar. Abençoa cada um, que o Senhor, ó Deus, envie resposta à oração de cada um e que as bênçãos do Senhor repousem sobre cada casa, cada lar, cada família, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que
Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te seguirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia, Jesus. O Senhor está presente, Senhor, nas nossas vidas. É o que nos basta, Senhor, a Tua presença nos nossos dias. Glória ao Teu nome, ó Rei. Glória ao Teu nome, Jesus. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te seguirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te seguirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Oh, aleluia. Glória a Deus.